Júlio também não está conseguindo entrar. Quem? Júlio César. Mas eu já aceitei o Júlio. Mas ele falou que não entra. Oi? Peça para ele Eu até tentar, falei que para não estar entrando. peça para ele tentar de novo, por favor. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre a litosfera, sobre uma parte da Terra. Vocês fizeram aquela pesquisa que eu pedi, não fizeram? Alguns me mandaram, outros Sim, eu não. fiz. Mas vamos Eu lá. fiz, O que é a professor, e já mandei litosfera? para a senhora. Ótimo. O que é a litosfera? Hã? É pra gente responder? É sim. Vamos lá. O que é a litosfera? Professora? Oi? A litosfera é uma camada da Terra, né? Uhum. Então, essa camada da litosfera é a camada que a gente pisa na Terra, é a camada superficial da Terra. Nós temos a divisão em litosfera, crosta terrestre, manto e núcleo. Né? É a divisão que eu tenho na minha Terra, minha estrutura da Terra. Vejam, vejam aí essa divisão da Terra. Eu tenho a minha Terra dividida em núcleo, manto e crosta. Acima da crosta eu tenho a litosfera, que é onde pisamos, que é uma esfera de pedras. A tradução ao pé da letra é essa, porque a gente vai usar como uma esfera de rocha. Então, é onde nós pisamos, é onde nós construímos nossas casas, é onde nós vivemos, tudo bem? Mas a litosfera é dividida em duas. Quais são elas? Professora, Anote aí no caderno de vocês. Litosfera. quanto núcleo? Oi? Crosta, manto e núcleo. Você vai colocar crosta, manto e núcleo. Coloca aí, litosfera. Anotem isso no caderno de vocês. Estou escrevendo no chat, tá? Para vocês escreverem no caderno. Estão vendo? Eu não tô vendo nada. No chat. Eu tô vendo o slide. Vão lá no chat. Tá aparecendo não, professora, no chat. Não tá aparecendo nada, professora. Só um minutinho que vai aparecer agora. O slide, olha. Vou escrever no slide. Agora está? Não. Ainda não, No professora. slide? Não, O slide tá. Pra mim tá da partezinha aparecendo. verde. Litosfera, camada. pra mim não tá. Quem tá aparecendo vai fazendo. Quem não apareceu ainda, depois me procura que eu mando lá no WhatsApp, tá bom?
Não tá aparecendo, professora, para mim. No slide, gente, dá uma olhadinha. Oi. Desliguem os áudios de vocês, por favor. Pronto, está aí, ó. Escrevam isso no caderno de vocês. Ô, tia, isso já tá no meu caderno já que eu fiz. Ótimo. Quem não fez ainda, faça para saber a definição da litosfera. Então, a litosfera é a camada mais externa da Terra. Ela inclui a crosta e uma parte do manto, ou seja, uma parte rígida, é uma parte firme da Terra, é onde tem as rochas. Até aí, alguma dúvida? Não, nenhum. Vamos lá. Nós vamos falar agora um pouco sobre... outra coisa. Na litosfera, eu tenho essas partes aqui. Eu tenho uma crosta oceânica e eu tenho uma crosta continental, ou seja, como se fossem placas que eu tenho aqui. Então, aqui no oceano eu tenho água, mas essa água ela tem que estar assentada em uma parte firme, uma parte rígida de rocha. Então, essa parte é a crosta oceânica, tá? E aqui eu tenho a parte da crosta continental, onde nós vivemos. Gente, parem de mandar mensagem no chat se não for dúvida durante a aula, porque eu fico indo lá no chat e aí paro de dar o conteúdo aqui, de passar o conteúdo para ir no chat, tá bom? Então, eu tenho essa estrutura aqui da minha Terra. Crosta, manto, núcleo externo, mais pastoso, e núcleo interno. Ô, professora, temos também dois tipos de manto, o manto inferior e o manto superior. Isso, nós temos também mais dois tipos de manto. Mas eu vou passar isso mais à frente para vocês. Por hora, lembrem dessa estrutura da Terra, tá bom? Vamos lá, Rian. Oi. Rian. Na página 121 tem assim, crosta da Terra. Leia, por favor, essa parte da crosta terrestre. Ok, prenda. Rian? 124? 121. Emanuel, você lê o manto da Terra depois, tá bom? Tá, Achei. E Letícia, você lê a parte da litosfera, ok? É a página 121. Tá. Isso. Essa aqui, professora, essa aqui eu aprendo, eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Para qual das letras? Letícia Gabriela ou Letícia? Oi? É qual Aqui, das professora. Letícias? Maria Letícia ou Letícia Gabriela? A Maria Letícia. Ô, tia, Professora, onde tá o manto essa da aqui? terra? Vamos organizar, vamos lá. Rian, Bom dia. olha, na página 121 do livro, Rian, Manuel, Olha aqui minha Letícia. cara, essa daqui, ó. Tá vendo? Nós vamos exercitar a leitura também, tá? Vamos lá. Ok, vou começar a ler, ok? É o Rian que vai começar. Pode Qual é a começar. parte desses dos ditos? Rian, podemos? Qual é a parte desses estudos de... Eu posso dar na hora da... O professor, Porque a eu acho que professora eu Lúcia, não, que ele está dizendo, começou e travou. Vamos lá. O meu também, professora. Desliguem os áudios de vocês, que eu vou orientar mais uma vez, tá bom?
Vamos lá. Professora, pra Tá que bom. isso aqui, essa página aqui, ó. R, eu não tô... Isso. Val, tem o nome Crosta da Terra, na página 121. Inicie, por favor. Foi a partir desses estudos diretos e da atualização de diversos instrumentos e técnicas, como o sismógrafo e o ultrassom, que os diferentes cientistas construíram um esquema de representação da estrutura interna da Terra, apresentando na figura acima. Como você pode identificar, da superfície até o centro, a estrutura interna do planeta é formada por 3 camadas: litosfera, crosta terrestre, manto e núcleo. A palavra litosfera é a junção de litos, radical, que significa pedra, e esfera, que significa esfera, resultando na denominação de esfera de pedra. Por descrição, a esfera é a camada superficial da Terra. Está em a superfície em que vamos. Alguém falou? Ô, Rian. Rian? Sou eu. Ele Oi. parou na a superfície Abaixo. que pisamos. Só que ele não. Acho que ele se perdeu, que eu não entendi mais nada que ele disse. Vamos lá, gente. Não tá dando muito certa leitura porque Não, o Zoom porque não eu já tô está... falando. Vamos lá. Não está dando muito certa leitura porque o Zoom não está colaborando hoje. Próxima aula a gente tenta. Vamos focar aqui no slide. Vejam. Então, eu tenho essa... Ô, professora, não é professora. É porque eu ouvi falando. Gente, todo mundo desliga o áudio de vocês. Atrapalhou. Desliguem o áudio, todo mundo. Vamos lá. Professora, o Rian escutou atrás. Tô Diz que ele tá conexionando, falando professora. Maria coisa aleatória. Letícia, Rian, definição. desliguem os áudios de vocês, por favor. Vamos lá. Olha, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a teoria da deriva continental. Só que para estudarmos sobre essa teoria da deriva continental, nós vamos ter que entender primeiro como se dá, ou seja, como é formada a estrutura da Terra. Então, a estrutura da Terra, gente, ela é bem detalhada. Só que hoje nós vamos aprender uma estrutura mais simples, tá? Para a gente ir detalhando à medida que o conteúdo vai passando. Hoje, a coisa mais detalhada que vai ter da Terra é o núcleo, porque nós temos 2 tipos de núcleo. Vejam no slide. Estão conseguindo observar o slide? Sim. Ô, professora, Eu sou núcleo interior e núcleo exterior. Isso. Então, eu tenho Professora, um núcleo... esse Oi. núcleo externo tá junto no núcleo interno, porque o interno é o que gera calor. Isso, olha. Vocês sabem que a Terra, ela tem muita... tem muito peso. E que esse peso só é possível estar flutuando aí no espaço, fazer o giro, o movimento de que mesmo que eu esqueci em torno do Sol? Translação e rotação. De rotação que ela gira em torno do seu próprio eixo. Isso, perfeito. Então, ela só consegue fazer o movimento de translação, ou seja, girar ao redor do Sol, porque existe uma força chamada de Gravidade. 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 Para o Sol conseguir puxar a Terra, eu preciso ter alguma coisa que a atraia. Nesse caso, é o núcleo da Terra. O núcleo interno da Terra é composto de ferro e níquel. Entendeu, Emanuel? Sim, tia. Ótimo. Então, o núcleo da Terra ele é composto por ferro e níquel. O núcleo externo já é um material mais pastoso. Olha, vocês vão fazer uma experiência na casa de vocês, só que vão pedir para a mãe, para o pai, para o irmão mais velho, um adulto para ajudar vocês, tá bom? Estamos combinados? Então, nós vamos aprender hoje sobre a teoria da deriva continental, que é essa aqui. E diz assim, olha, preste atenção que o manto da Terra é um material pastoso. É como se eu pegasse um biscoito recheado, quebrasse aquela parte mais rígida e começasse a movimentar aquela parte rígida no recheio. Ele vai ter movimento. Então, eu tenho uma parte aí mais pastosa. O manto da Terra não é firme, não é duro como as rochas que nós temos aqui na superfície, na litosfera. Eu tenho um material mais pastoso. Nesse material pastoso, eu tenho essa crosta em cima.
Só que essa crosta, ela não é assim uniforme, perfeitinha como está nessa imagem. Ela é assim, separada. Ela é Então, toda bagunça, assim, cheia de relevo. isso, tem relevo, e as placas, elas se dividem, se separam. É tipo assim, elas brigaram, não quiseram estar perto uma da outra por hora. A não ser a placa lá da Europa e da Ásia. Elas gostaram de ficar juntinhas e permaneceram juntinhas até hoje. Não brigaram. As outras placas tectônicas se separaram. Por que isso aconteceu, professora? Por causa disso, olha. Passando. A teoria da Tudo derivação... muda. Por conta da Pangeia, da separação. Isso. Continente. Olha, eu tenho dois tipos de tempo. Nós estudamos tempo geológico e tempo histórico. Tempo histórico. O tempo geológico é o tempo de quê? Deu um branco assim, eu não lembro. O tempo geológico é o tempo da Terra, contando a parte da origem da Terra. Isso. Então, tem um tempo geológico, que é o tempo da Terra. O tempo histórico é o tempo do homem. É quando o homem, a partir de quando o homem surgiu na Terra e começou a fazer história. Então, aí eu tenho um tempo histórico. Então, vejam bem. Eu tenho aqui a Pangeia. No início, todos esses continentes que nós temos separados, a África, a América, a Europa, a Oceania, eram todos juntinhos, formando um grande continente chamado de Pangeia. Esse continente, depois de milhões de anos, foi se separando. Por que esse continente foi se separando? Vocês acham? Por causa da gravidade, os mares, Um de cada vez. Peraí, placas tectônicas, elas foram começando a se chocando, se separando, foi passando uns mares, tipo, Isso. Maria Letícia, por favor. Por favor, Maria Letícia, pode falar. É que eu tinha dito que a Pangeia se separou por conta que as placas tectônicas foram separando também. Isso, perfeito. Então, olha, vou contar outra historinha para vocês. Tem um homem muito esperto chamado de Alfred Wegener. Um dia, esse homem chegou e olhou, pegou o mapa mundi, jogou lá no chão e disse assim: olha, que coisa interessante. Esses continentes é igual um quebra-cabeça. Se eu pegar esses continentes e juntar, eles vão se encaixar da mesma maneira que um quebra-cabeça se encaixa. E aí, o Alfred Wegener começou a pensar na teoria de que a Terra, todos esses continentes da Terra, uma vez já foi um continente só. Só que, só imaginar, só olhar o mapa mundo e pensar que os continentes se encaixavam, não era suficiente para que o Alfred Wegener provasse isso. Então, o que foi que ele fez? Oi. tanto que se você acha. Ô, Rian, seu áudio está cortando tanto. Ô, professora, esse homem, ele foi o que da Pangeia, assim, tipo, que deu origem à Pangeia? Oi? Professora, ele parece o Albert Einstein. Pode falar, Maria Letícia. Esse homem criador, assim, deu Rian. criação da Pangeia que encaixou as peças. Então, esse homem, ele não deu criação à Pangeia, ele criou a teoria da Pangeia, de que esses continentes foram um só. Então, gente, aí ele pensou o seguinte, olha, Rian, desliga seu áudio. Não é suficiente. Essa teoria não é Mas eu ia falar Essa teoria não é suficiente para provar de que esses continentes já foram um só. Eu preciso de outra prova para isso. Então, Alfred Wegener começou a pedir ajuda para uma amiga da geografia, que é a paleontologia. Então, ela chegou... A paleontologia é a ciência que estuda os fósseis. Para mim saber que existiu dinossauros, por exemplo, eu precisei... Ou seja, os paleontólogos precisou encontrar e estudar aqueles fósseis, ou seja, os ossos, os restos de animais. Então, paleontólogos, professora. É um tipo de arqueólogo. Isso. Então, os paleontólogos, o Alfred Wegener foi lá e disse o seguinte, olha, preciso provar essa teoria. Então, ele viu que existiam fósseis de animais e plantas em outro continente que não era o continente da América do Sul. Então, continentes diferentes, com espécies diferentes, só era possível há bilhões de anos atrás de uma maneira.
se os continentes já fossem juntos, tivessem tido uma junção, tivessem em um momento da história geológica unido. Então, aí Entendi, professora. Então, era assim, por exemplo, uma pessoa morria, vamos dizer, na Pangeia. Uma pessoa morria. Aí a Pangeia se separando. Aí, o mesmo vídeo daquela pessoa foi encontrado em outro continente totalmente diferente. Isso. E não existia meios de ter uma ligação entre esses continentes, porque eu não tinha navios, eu não tinha tecnologia, eu não tinha nenhum homem. Então, começou-se a ter... Alfred Wegener provou essa teoria, que a Terra já foi um continente. Então, esse continente depois se dividiu em mais 2 continentes, à medida do tempo, que foi a Laurásia e a Gondwana. Até se formar o que a gente tem hoje, os continentes, foi se dividindo. Agora, uma coisa Alfred Wegener não falou, não conseguiu explicar, que era quais eram as forças que faziam com que esses continentes se separassem. Ele não ia se separar do nada. Então, Alfred Pode ser as a placas força dos mares, tectônicas ou placas alguma coisa tectônicas, natural. gravidade, várias foi as coisas. placas tectônicas a partir do magma. O magma, ele não é uma coisa estática, paradinho lá, ele não é quietinho. Ele é aquela coisa agitada. Então, eu tenho pressões muito grandes ali, porque eu tenho temperaturas muito altas. Aí vocês vão fazer a experiência, olha. Pede para a mãe de vocês pegar umas folhas, pode ser de boldo, como se fosse fazer um chá. E você coloca a folha na água fria, coloca com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão mais velho, um adulto, lá no fogo, e você vai observar com eles o que é que acontece com essas folhas. Vocês vão ver que à medida que a água vai fervendo, a folha vai se movimentando. Então, vai ter folha que vai se separar, vai ter folhinha que vai se chocar, vai estar uma perto da outra. Então, é assim que acontece dentro da Terra. Dentro da Terra, a temperatura lá no núcleo chega a mais de 3.000 graus Celsius. Então, é uma temperatura muito alta. Essa temperatura faz com que aquele material pastoso, que é o magma, se movimente. E as placas tectônicas que estão em cima do magma começam a se movimentar. Então, eu tenho movimentos convergentes, eu tenho movimentos divergentes e eu tenho movimentos deslizantes. Olha aqui. É assim que acontece. Tudo isso aqui nessa imagem são placas tectônicas. Olha, eu tenho uma placa sul-americana, eu tenho uma placa africana. Então, perceba que eu tenho uma placa aqui e eu tenho um continente em cima dessa placa. Eu tenho placas oceânicas também. Por quê? Porque a minha litosfera... Em todo lugar. Isso. Dentro do oceano eu também tenho placas. Porque a água ela fica em cima de uma rocha, de uma base de rocha. Não tem como a água ficar flutuando, né? Isso, exatamente, Rian. Muito bem colocado. Então, cada placa dessa vai sofrer um tipo de pressão por causa daquele magma que tem dentro da Terra. Então, vejam, eu tenho um movimento divergente aqui, eu tenho um movimento deslizante, eu tenho um movimento convergente. Esse movimento divergente... Ô, professor. Pode falar. Tanto que cultivar naquele mar, cultivar do fundo da terra, é até o mar, levar até o fundo do mar, até o chão mesmo, é super mega profundo. Eu acho que chega no mais ou menos, bem no manto. Ô, Rian, Professor, eu não entendi o que o Rian falou. Ô, Que Rian, tá travando o áudio. Só o isso. dele tá travando. o seu áudio não tá permitindo com que eu escuto quase nada do que você fala. Tá travando muito. Vou reiniciar. Tá. Cortando o áudio dele pra mim. Então, gente, faltam 5 minutos para terminar, 4 minutos para terminar a aula. E aí nós vamos fazer o seguinte. Melhorou? Oi? Melhorou? Melhorou. Pode Pronto, eu falar. falei que quando a gente nos mar nada até o fundo, é muito profundo. Estamos em no manto. Ah, quando a gente nada no mar? Quando a gente vai ao fundo do mar, não é muito profundo. Eu acho que chega no manto. Ou mais. É porque ó, o manto ele vai ficar depois da crosta. Então, o fundo do mar, ele ainda está na crosta terrestre, naquela camada naquela crosta, que nós chamamos uma crosta oceânica e uma crosta terrestre. Depois da crosta é que eu vou ter o magma, é que eu vou ter o manto. O manto é formado de magma, que é aquele material pastoso. Professora, Entenderam? pergunte. A senhora já viu aqueles vulcões submersos? Existe sim vulcões submersos. Eu sei, eles soltam um boi, eu já não sei como você tava, eles Isso. têm que ficar lava.
Nós vamos magma e ele solta bolhas. Isso, não, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, porque, olha, tá vendo que esse movimento aqui, que vocês estão observando no slide? Então, olha, o movimento divergente é quando as placas se afastam. Quando essas placas tectônicas se afastam, elas quebram, e aí elas abrem uma fenda por onde o magma sai. Lembrem, quando o magma, dentro da Terra, esse material pastoso é magma. Quando ele sai da Terra, ele não é mais magma, é lava. Lava não é larva. Larva é aqueles bichinhos, insetinhos que a ciência estuda. O que sai de dentro da Terra, quando o vulcão entra em erupção, ele manda para a atmosfera lava. Não é magma mais. Magma é só dentro da Terra, tá bom? O magma, ele não acha que tem contato com É a porque, superfície. Quando ele tem contato com a superfície, ele vira lava. Isso, gente. professora, quando ele tá dentro da Terra, ele tá bem mais quente do que quando ele lava. Isso. E aí a gente vai ver o que é que vai acontecer quando Professora, a lava é, vamos dizer, um filho do magma. É tipo, é menos fraco que a lava. Ou o mais magma. fraco um pouquinho que o magma, é verdade, Tem exatamente. explicação muito lógica. Já como ele está na superfície, é mais frio. Isso, Então, olha, ela esfria. amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Nossa aula acabou. Eu vou encerrar antes que o Zoom feche o aplicativo. A gente continua com esse conteúdo. É um conteúdo bem interessante. Vocês vão gostar bastante, porque a gente vai ver como é que se forma Uma aula bem legal. né? Tchau, gente. A gente se encontra amanhã. Tchau! Tchau, tia.